Fiquei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Aleluias. Hoje é domingo, culto de ceia, culto de adoração ao Senhor. Vamos lembrar que o Senhor Jesus é aquele que veio para trazer salvação e libertação, independente da circunstância que nós estejamos passando, independente dos pecados que tenhamos cometido. Quando o Senhor Jesus chega, há salvação para quem está presente. Amém? Lucas 8, a partir do verso 26, diz assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para a sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Aleluias. Essa é uma passagem que a igreja conhece, mas hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei me perguntando por que Jesus foi para Gadareno. E aí eu me lembrei daquela passagem da Samaritana, porque lá na passagem da Samaritana fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. E a gente já teve pregação aqui na igreja que explicou essa expressão: era-lhe necessário passar por Samaria. Havia uma outra rota, mas Jesus escolheu aquela para passar. E eu fiquei pensando por que Jesus foi para a região de Gadara, já que a região de Gadara poderia ser considerada um lugar impuro, porque naquela época os porcos, comer carne de porco era considerado impuro. Então, por que Jesus vai para aquele lugar? E quando a gente começa a ler aqui, já começa a dizer assim: fazia muito tempo que ele, aquele homem possuído, não tinha casa nem roupas,
e vivia num cemitério fora da cidade. E se a gente observar, a gente fala muito aqui na igreja dos improváveis que Deus quer alcançar, Deus quer usar. O que a sociedade faz com os improváveis é justamente isso, é isolar do contato social, é isolar da comunhão, é isolar dessa vivência e dessa convivência. E a gente vê Jesus indo até aquele lugar para resgatar aquele rapaz. A resposta para a minha pergunta é: por que Jesus foi para Gadara? Só para resgatar aquele rapaz. Tanto é que quando termina o milagre que é colocado sobre aquele rapaz, as pessoas dizem a Jesus para ir embora e Jesus vai. As pessoas viviam do dinheiro daqueles porcos. Quando aqueles porcos se precipitam e caem num desfiladeiro, a renda financeira daquelas pessoas acabou. Então aquelas pessoas ficam chateadas. E eu fico pensando quantas vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas que não percebemos os milagres que Jesus está fazendo em nosso meio. Quantas vezes estamos preocupados com os nossos problemas, quer sejam emocionais, financeiros, materiais, e não percebemos que Jesus está salvando, está curando, está libertando, está resgatando almas perto de nós. E muitas vezes nós deixamos de participar desse propósito, dessa missão, desse milagre, porque estamos desapercebidos, tão preocupados com outras coisas. Mas Jesus continua sendo o mesmo que ele era da época do Gadareno. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não ficou ali. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele continua sendo o nosso intercessor. Quando eu peco, quando eu caio, quando eu penso em desistir, Jesus continua sendo intercessor entre Deus e eu. E, irmãos, ele disse que isso seria até a consumação dos tempos. Então, nada está perdido, nada está acabado. Não importa se num determinado momento as pessoas te julgaram, te afastaram, te condenaram, te isolaram. Jesus permanece com os braços abertos para você. Jesus continua tendo salvação, libertação para você. E não é só para você, é para toda a sua casa. Porque depois que aquele homem está liberto, limpo, vestido, ele quer seguir Jesus e Jesus diz assim: primeiro vá para a tua casa, pregue para os teus. E a palavra termina dizendo assim: volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. O que Jesus tem feito por você? O quanto você tem sido transformado durante essa caminhada com Jesus. E você tem falado disso para você, para as pessoas? Você tem sido esse evangelho no meio das pessoas? Deixa o Espírito Santo te usar onde quer que o Senhor te plantou. Na sua família, no seu trabalho, no seu lazer. Que você seja o reflexo de Cristo. E a gente não precisa ficar, irmãos, em muita repetição, entrando em vãs contendas, como Paulo vai dizer. A gente só precisa deixar que as pessoas vejam o quanto nós fomos transformados por esse Cristo que salva, cura e liberta. Amém? Vamos orar? Que hoje você possa estar livre para adorar o Senhor, para falar com o Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo falar com você, para participar deste culto com o coração quebrantado, adorando ao Senhor, entregando tudo a Ele, não se preocupando com nada, mas entregando a Ele, porque Ele tudo pode fazer. E que ao final você possa participar conosco da Santa Ceia. Amém? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te engrandecer. Nós queremos te dar graças ao Senhor porque somos falhos, pecadores. Caímos, ó Senhor, e muitas vezes achamos que nem vamos levantar.
Mas, ó Pai, como o Senhor tem olhado para nós com misericórdia, como tem perdoado os nossos pecados, como tem renovado, Senhor, a aliança conosco todos os dias. Nós queremos hoje renovar, Senhor, a nossa aliança contigo. Nós queremos hoje, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos hoje, Senhor, nessa noite, dedicar todo o nosso ser à adoração que nós viemos trazer a Ti. Pai, nós queremos nos derramar nesse altar, quebrantando o nosso coração, focando os nossos pensamentos em Ti e simplesmente Te adorando, Senhor. Porque nós viemos para Te adorar, nós viemos para Te bendizer, nós viemos para reconhecer que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Tu estás assentado, Senhor, acima de anjos e de querubins. Tu és aquele que tem o domínio do mundo em Tuas mãos. Pai, nada poderá, Senhor, ser maior do que aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós Te entregamos este culto nessa noite, entregamos os louvores, o bater de mãos, ó Pai, o movimentar do nosso corpo, Te entregamos as ministrações, as orações e a pregação da palavra. Que o Teu nome seja engrandecido e bendito nessa noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? A oportunidade de estar com um grupo de louvor, que as palmas louvem ao Senhor e que você possa se alegrar na presença dEle. Aleluias. Nós saudamos a igreja na paz de Cristo, amém? Que neste momento a sua mente esteja totalmente voltada ao Senhor Jesus. Que você tire da sua memória tudo que está acontecendo lá fora, porque como aqui já foi falado, tudo está no controle do Senhor. Que você somente adore, somente glorifique o nome dEle, porque Ele sim merece toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Você pode dizer: Tu és a fonte, Senhor. nós queremos beber dessas águas, Senhor. Existe um rio, Senhor, ele flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
sou tudo que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Somente a igreja. Ao teu nome clamarei, Nós clamamos a ti. e além das ondas olharei. olhar Se a mar nós crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declaramos, Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Declara, igreja. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Tu és. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou e não deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Então, canta, igreja. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Sim, Deus. Recai em tua graça. Eu quero estar
caio de novo em tuas mãos. Somente a igreja. Se eu passar pelo mar, declare isso em nome de Jesus. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Declare, igreja. Me guarda. Então diz pra ele: Em teus braços é o meu descanso. nós declaramos nessa noite, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Nosso lugar melhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso sobre o seu ser. Em teus braços é o meu descanso. Não aflige mais a sua alma. Em teus braços é o meu descanso. É Ele quem te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Não queremos estar em outro lugar a não ser nos seus braços, Senhor. Nos leva a esse encontro de amor. Aleluias. Aleluias. Se você entrou aqui com seu coração aflito e pesado, diga para Ele: em teus braços é que eu quero descansar. Mesmo que eu não conheça esses braços ainda, eu declaro que eu quero estar nesses braços ainda essa noite. Eu declaro que eu quero conhecer esse colo ainda essa noite. Eu declaro que às vezes, mesmo que eu esteja como um gadareno, implorando por alguma ajuda, mesmo que ninguém tenha me visto, eu sei que o Senhor tem olhado para mim. Eu sei que o Senhor tem olhado para mim. Ah, Pai, aleluia. Mesmo que minha família tenha desistido de mim, o Senhor não. Aleluia. Mesmo que a sociedade tenha desistido de mim, o Senhor não. Aleluia. Mesmo que você mesma ou que você mesmo tenha desistido de você, dos projetos do Senhor sobre a sua vida e a sua história, o Senhor te diz: em meus braços é o seu descanso. Aleluia. Em meus braços eu quero que você encontre a paz, o amor que excede todo conhecimento. E esse amor nós só temos no Senhor Jesus. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor te fala: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos enche, Senhor Jesus, do teu amor, Senhor. Nos abraça, Senhor Jesus, essa noite. Nós queremos te sentir perto, Senhor. Mais perto, Senhor Jesus, como um pai de um filho, Senhor. Nos toca, Senhor Jesus, nessa noite. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio. Sinta-se à vontade no meio de nós.
Nos faça lembrar, Senhor Jesus, da morte ali na cruz, Senhor. Nos faça lembrar, Senhor Jesus, do teu imenso amor por nós, Senhor. Nos traz a memória, Senhor Jesus, do sacrifício da cruz, Senhor. Ela foi maior do que todos os preços, Senhor. Ela foi maior, Senhor Jesus, que toda prata e todo ouro, Senhor Jesus. Nós temos um preço, Senhor Jesus, e um preço de sangue. De um cordeiro mudo, Senhor Jesus, que não poupou a vida do teu filho, enviou o seu filho para morrer por nós. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos o sacrifício da cruz. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu amor. Mesmo nos merecemos, Senhor. Mesmo não merecendo, Senhor, o Senhor nos amou. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração.
Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que neste momento você possa ofertar e dizimar em adoração ao Senhor em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então diz: não dá, sem Jesus não dá, não dá, Sem Jesus não dá. não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Só a igreja declara: não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de poder ofertar, dizimar na tua presença. Que toda honra, que toda glória continue sendo sua para todos sempre. Em nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Vamos para Mateus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluias. Vamos para Mateus 13. Treze, 24. Treze, 24. Treze, 24 ao 30. Vamos falar um pouquinho hoje sobre colheita, sobre semeadura, sobre ser trigo e sobre ser joio. Amém? Encontraram? Fala assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o
no meu celeiro. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui está a tua palavra, viva, eficaz e revelada. Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Pai, queremos estar aqui, Pai, para te louvar, para te engrandecer e para, Senhor, que o teu Espírito Santo faça neste lugar o que queira fazer em nossas vidas. Pai, eu continuo a falar, que eu venha diminuir, que tu cresças através da minha vida, porque a tua palavra, Senhor, já é revelada. Revela-nos agora, Pai, o teu querer e o teu poder. E quero dizer nessa noite, que toda distração, Pai, seja, Senhor, tirada do nosso meio. Aguça, Senhor, a audição dos teus filhos, a visão, para que venham, Senhor, ouvir, compreender, entender e praticar a tua palavra. E eu te digo, Pai, muito obrigado. E fica conosco, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Essa parábola aqui, do joio e do trigo, quando a gente fala de joio e a gente fala de trigo, ela está intimamente ligada com a parábola do semeador. Porque antes do Senhor Jesus vir falando sobre o joio e sobre o trigo, ele vem falando no 13:1, ele vem falando também, 13:3, que o semeador também saiu a semear. E esse semeador, primeiro aqui do 13:1, que ele sai a semear, ele tem sementes. Ele prolifera sementes. E nem todas as sementes que ele joga, que ele semeia, é no mesmo terreno. São em terrenos diferentes. Primeiro, vem a semente que ela é lançada ao pé do caminho. E essa semente ao pé do caminho, fala que ela não nasce, porque vem as aves e comem. Isso aí é como se comparar ao maligno. Pessoas que aceitam Jesus hoje, recebe a semente da palavra, mas qualquer coisa leva ela para fora, para o mundo novamente. Depois fala sobre a segunda semente. Fala que essa semente, ela cai no meio dos pedregais, ou significa, no meio de pedras. E um terreno pedregoso, a planta, para ela nascer, a raiz não consegue se aprofundar. E essa semente que caiu nesse terreno, fala que ela não tinha terra bastante, logo não nasceu, não tinha uma terra funda. E aí veio o sol e ela queima aquela semente e aquela semente se seca. Por quê? E ele fala que isso aí é a pessoa que ela ouve a palavra, ela até recebe com alegria, mas ela não tem raiz. Qualquer coisa leva ela de volta para o mesmo estado. Depois ela vem falando sobre a semente que foi lançada nos espinhos. Se você pegar uma semente e lançar sobre vários espinhos, fala que o espinho também cresceu. Mas que o espinho veio e sufocou aquela semente. E a semente não pôde nascer. E fala que esses são aqueles que eles ouvem a palavra, mas que os cuidados do mundo vêm e arrebata ele, vem e leva ele novamente embora. E tem aquele também que é lançado na boa terra. E fala que esse que foi lançado na boa terra, ele deu fruto, 1 a 100, a 60 e ou a 30. E aí o Senhor fala, esse é o que ouve a minha palavra e ele compreende. Porque não adianta eu só ser ouvinte. Eu só vim para cá ouvir a palavra todo domingo, toda quarta, na minha casa, ouço a palavra, mas eu continuo não compreendendo a palavra. E fala que além de ouvir e além de compreender, fala que essa semente, ela dá fruto. Aleluias. E eu te pergunto nessa noite, qual tem sido a sua semeadura? Qual é a semente que tu tem lançado no solo? Essa semente que tu tem lançado é no solo rochoso, é no solo espinhoso, nos pedregais, ou é na boa terra? Aleluias. Lá no versículo 15,
Fala, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos. E fechou os olhos para que não veja com os olhos. E ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração e se converta. E eu os cure. E ali ele também vem falando sobre as bem-aventuranças dos discípulos, que têm olhos e enxergam, e que têm olhos, e que têm ouvidos, e ouve a palavra do Senhor. E nós seremos bem-aventurados se nós ouvir a palavra do Senhor, se nós dermos ouvido à palavra do Senhor, e se nós praticarmos a palavra do Senhor. E aí o Senhor, após ele falar sobre os tipos de semente, e ele vem dando a explicação de cada uma, agora também ele vem falando sobre o trigo, e ele vem falando sobre o joio. E quando ele fala sobre o trigo, ele vem falando sobre o joio, o Senhor Jesus, ele vem revelando verdades através de outra parábola. Mateus 13:24, ele fala que o homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Fala que é o homem que semeou. Mas muitas vezes, irmãos, nós semeamos a semente. Mas fala que aí, quando dormiu, lembra das virgens loucas e das virgens prudentes? Elas não tinham, as virgens prudentes, elas tinham reserva. As virgens loucas não tinham reserva. Mas fala que elas todas dormem, as loucas e as prudentes. Mas quando elas dormem à meia-noite, aí vem o noivo. E elas dormem. E muitas vezes nós achamos que a reserva que nós temos, a oração que fiz ontem, a palavra que eu li ontem, já basta. E o Senhor fala, eu quero um novo maná. Não é aquele maná que tu comeu ontem, não. Hoje eu quero te dar um novo maná. Mas nós não estamos entendendo igual aquele povo ali no Egito. E ali fala, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E eu te digo, o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é quando nós falamos que aceitamos Jesus, mas nós o obedecemos. Obedecemos a palavra. E aqui na palavra, na parábola do trigo e do joio, há elementos inseridos nessa parábola. Fala sobre o dono do campo, que é o Senhor Jesus, que é o semeador do trigo. Fala sobre o inimigo, que é Satanás, que veio e semeou o joio. Fala sobre o trigo, que são os cristãos, que são os filhos do reino. Fala sobre o joio, que são os filhos do maligno, que são os ímpios. Fala sobre o campo, que é o mundo, os ceifeiros, os anjos de Deus, e a ceifa, que é o fim do mundo. E eu observo como essa parábola, até hoje, nós olhamos, e é uma parábola pertinente para os nossos dias. Porque quando fala o campo, os campos estão brancos para a ceifa, mas são poucos ceifeiros para trabalhar. Nós somos ceifeiros, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Aleluias. E aí o que eu vejo lá na parábola do joio, a primeira atitude dos servos, no versículo 28. Ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles olham para o Senhor Jesus, eles olham para aquele homem ali e falam: queres que nós vamos arrancar o joio? Ele nasceu no meio do trigo. O joio é uma erva daninha que não presta para nada, mas tem aparência de trigo. E olha o que o mestre fala, 29. Porém ele lhe disse: não,
o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aleluias. E muitas vezes, irmãos, quando o Senhor que está falando não é para arrancar, é para deixar lá onde foi semeado. E um exemplo é aquela pessoa lá no seu trabalho que se levanta constantemente contra você. É um seu familiar dentro de casa que te acusa. Ou às vezes é dentro da própria igreja. Alguém que se levanta contra você. E o Senhor está falando aqui, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos, então não temas. Não é para orar para matar. Porque muitas vezes, a pessoa está no nosso calcanhar, a pessoa está se levantando contra nós, a pessoa está sendo, que a gente não às vezes olha para o Senhor e fala assim, eu não estou aguentando mais. A gente só falta fazer assim, ajoelhar e falar assim, Senhor, mata aí, igual a Eliseu. Que Eliseu chega ali e os meninos, os rapazes olham para Eliseu e falam, olha o careca, olha o careca, olha o careca. E começa a debochar de Eliseu, e Eliseu desce fogo do céu. E na mesma hora desceu fogo do céu e matou aqueles jovens. Mas o Senhor não está falando isso conosco. Não é dente por dente nem olho por olho, não. O Senhor está falando aqui em amor. O Senhor está falando aqui, aquela terra que ainda está dura, semeais para vós. O campo de Pousio, que está lá parado, que a gente não está entendendo, aquela pessoa do nosso lado, que a gente fala assim, esse aí não tem jeito, esse aí não tem cura, esse aí não vem. Não seria melhor arrancá-lo? Não seria melhor desligar ele do rol de membro? Não seria melhor eu parar? Eu perdoei. Alguém fez algo comigo, eu perdoei, mas não quero saber mais dele não. Ele para lá e eu para cá, isso não é perdão. Aleluias. Porque aqui eles estão falando, é o joio. Então vamos arrancá-lo logo, Senhor, e a gente acaba com o problema. E aí eu pergunto aqui, não seria melhor arrancar o joio enquanto era tempo? Não seria melhor separar o joio do trigo enquanto era tempo? Mas aqui quem tem que arrancar é o semeador. E aqui eu olho o cuidado do semeador. 13:29, não é para arrancar. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês também vão arrancar o trigo. Porque eles são parecidos. Fala que é só quando amadurece que revela quem é joio e quem é trigo. Fala que joio ele é veneno. O joio só serve para ser queimado. O trigo não. Você pode fazer pão e tantas outras coisas com trigo. E lá em Mateus fala, lá do semeador fala, que produziu 30, uma espiga dessa aqui, Por isso que fala lá, produziu 30, 60, 90 e 100. Você joga uma semente. E essa semente aqui, ela vai produzir nenhum desse aqui, 30 sementes. Semeou uma e vai produzir 30. Aleluias. E assim é a nossa vida. Qual é a semente que tu tem semeado? O que é que essa semente ela tem produzido? Que fala lá em Mateus 13:8 que a semente caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100. Jogou um e fez 100, o outro fez 60 e o outro 30. Quando amadurece, o joio permanece do mesmo jeito. Não tem diferença o joio. E é só quando amadurece que os frutos aparecem, que o joio continua ereto. Ele não se curva, o joio. Já o trigo não. Porque o trigo ele tem frutos. Produzir, pois frutos dignos de... E o trigo, ele produz esse fruto digno de arrependimento. E o trigo, ele se verga, porque está cheio de fruto. O joio, ele continua imperioso. O joio, ele continua arrogante. Lembra do publicano e do fariseu? Eu não sou como este.
eu dou o dízimo, eu sou bom, eu ajudo os pobres. E o publicano nem levantava a cabeça. E só de joelho ele falava: eu sou como ele está falando, eu sou tudo isso. E muitas vezes nós queremos ser tanta coisa, e nós logo denominamos: é joio, é trigo. Aleluias, aleluias. Mas eu te digo, o trigo ele pesa, o trigo ele inclina, o joio ele é altivo, o joio ele não se verga. Muitas vezes o cristão não convertido ainda pode cometer muitos pecados, mas com o passar do tempo vai parando de pecar, vai colocando tudo na balança, vai mudando o que pensa, o jeito que pensa, que agora é Cristo quem vive, não sou eu mais que vivo. Vai aprendendo a amar, vai aprendendo a perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, que dá o quê? 7 vezes 7, 490 de perdão. Vai contribuindo na obra, para a obra, vai trabalhando na obra e vai sendo fiel com o Senhor. Vocês lembram de Pedro? Se nós tivéssemos um Pedro e um Judas aqui, Judas foi escolhido por Senhor Jesus para ser o tesoureiro. Para ser tesoureiro, para tomar conta das coisas concernentes a valores na igreja, para tratar com dinheiro, tem que ser pessoa de confiança. E Jesus escolheu Judas, não foi? Mas tinha Pedro, que negou, que cortou a orelha de Malco. Se vocês olhassem hoje para Judas, naquela situação, e para Pedro, que negou Jesus, vocês diriam quem é o joio e quem era o trigo. Antes de Judas entregar o Senhor Jesus, vender pelas moedas de prata, tu diria quem? Quem que seria o joio? Antes de Judas era o tesoureiro. Nossos olhos aqui carnais. Eu olho para Judas. Judas é o tesoureiro. Foi o Senhor Jesus que escolheu ele. Agora Pedro, rapaz. Pedro pisa na bola demais. Pedro nega, não é? Pedro corta a orelha do soldado. O Senhor Jesus mete essa espada na tua bainha. Pedro é aquele sanguíneo que não aguenta nada, que ele vai para cima mesmo. É aquele que fala: se é tu, Jesus, deixa que eu vou andar sobre o mar. Se é tu, fala que eu vou. O Senhor Jesus fala: vem, Pedro. Só ele que teve coragem de ir, mas foi. E tantas coisas, aquele Pedro intempestivo. Muitas vezes na igreja nós temos irmãos assim. E nós olhamos e denominamos logo: é joio. E joio é arranca. Faz uma sessão aqui, ó, de negócio. Vamos tratar dos negócios concernentes à igreja. Tá no rol de membro? Bota logo de disciplina. Quantas vezes, um tempo atrás na igreja, nós tivemos muito problema concernente a jovens, que alguns olhavam e chegavam e falavam: pastora, eu vi o jovem fazendo isso, isso, isso. Outro daqui a pouco eu via isso, isso, isso. Se eu fosse a senhora, eu botava no banco. Já é caso da senhora desligar da igreja e mandar embora para outro canto. Falei: epa, não é assim não. E a gente prega o amor, mas a gente tem que viver o amor. Tem um louvor que fala: o amor é real quando a gente se dá por inteiro. Um simples toque na mão ou palavras que venham de dentro. Não é essas palavras rasas, não. São palavras que estão aqui e aqui, ó. Aleluias. Mas Pedro, lembra quando o Senhor Jesus fala com Pedro? Quando ele se convertesse, o que é que aconteceria com Pedro? Lá em Lucas 22, 31, Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Significa que Pedro estava 3 anos e meio e ainda não havia se convertido. Pedro tinha visto milagres, prodígios
prodígios e maravilhas o Senhor Jesus fazer, mas ainda não havia se convertido. Irmãos, é fácil andar lado a lado do joio. É fácil crescer ao lado do joio. Fala que o joio servia apenas para contender, para roubar espaço do trigo. Fala que ele se emaranha no trigo e ele enfraquece as bases do trigo. Você observa que fala que o semeador saiu para semear, mas ele só semeou a boa semente. O trigo, o joio, foi a própria terra que produziu. Tanto que fala que foi o maligno que produziu aquilo ali. E ele veio para roubar o espaço do trigo. Veio para fazer uso da terra que era do trigo. Veio para se alimentar da água. Para roubar tudo o que era do trigo. Mas o trigo ele resiste. O trigo ele suporta. Porque tem bênçãos que nós só iremos alcançar quando chegar a ceifa. Suportem com paciência as tribulações. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mateus 13:38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Então, pastora, aqui está falando sobre o mundo, não está falando da igreja. Mas eu te digo que a igreja está inserida no mundo. Fala que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Aleluia. A igreja está dentro do campo, onde Cristo semeou o trigo. Aleluias. 2 Coríntios 4:4 fala: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As tribulações, irmãos, elas podem surgir em tudo que é lugar, no seu trabalho, na igreja, dentro da sua casa, em tudo que é lugar. Mas quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E eu te digo que a tribulação, ela nos impulsiona a irmos embora. A tribulação, ela nos impulsiona a crescer. Aleluia. Aleluias. Lembra de Jó? Homem íntegro, temente, que se desviava do mal, mas tinha mulher, tinha os ditos amigos. A mulher chega para Jó e fala: amaldiçoa seu Deus e morra. Olha o estado que tu está. Tu já perdeu filho, tu perdeu fazenda, tu perdeu empregado, tu perdeu tudo. E ainda está desse jeito, quase leproso. Amaldiçoa, porque na hora que tu amaldiçoa Deus, tu vai morrer. E os amigos de Jó? Jó, alguma coisa tu deve ter feito. Tu deve ter pecado contra Deus para isso sobrevir sobre você. Porque uma pessoa que é justo, Deus não vai fazer isso. É alguma coisa errada que tem na tua vida. Você imagina a pessoa estar numa situação daquela, em vez de achar alguém, um dos que se dizia amigo, para chegar para ele e falar: não, isso vai passar, eu vou orar, nós vamos orar junto. Não, desiste e começa. A pessoa que está numa situação daquela, e muitas vezes nós fazemos isso, porque nós queremos logo arrancar e falar: é joio, não tem mais jeito. E foi assim que os amigos de Jó fizeram com ele. E aí o que é que Deus faz com Jó? Quando falou que era para Jó orar pelos amigos depois de tudo que eles fizeram, e Jó fez. Mesmo diante de tudo que eles fizeram com Jó, que eles falaram, Jó, eles trazem o sacrifício até Jó, que Deus manda, e Jó ainda vai orar por eles. Será que nós faríamos isso? Ou nós queríamos logo que matasse logo tudo, porque na hora que eu estava com aquele infortúnio, ele não me deu a mão, ele não olhou para mim,
E Neemias, quando começa a reconstruir o muro, que levanta os Sambalate, Gesem, Tobias, se levanta contra Neemias. E você quer achar que você, o joio, não vai levantar contra você? E que você tem que mandar logo matar tudo, acabar com tudo? Eu vou ralar meu joelho até Deus me responder. E Deus está falando, tem coisas que eu não vou te responder. Tem coisas que não é a tua vontade. Porque a vontade de Deus é agradável, é perfeita, é soberana. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é o teu querer. E ali, Neemias, ele constrói aquele muro. Ele termina o muro, mas embaixo de aflição, embaixo de perseguição. Mas em momento nenhum você vê Neemias gastando o tempo dele, orando e falando: Senhor, mata esses homens que eles estão. O muro era para o Senhor, a restauração ali era para o Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não queremos orar, nós somos rasos, nós somos imediatistas. Queremos que tudo aconteça do nosso jeito, na nossa hora. E Deus fala: não é do teu jeito, ore mais. Lembra de Paulo? Quando o Senhor fala que Paulo cai com o rosto em terra, vem aquela visão, e o Senhor Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E quando Saulo levanta, já cego, e vai para aquela casa ali na rua direita, e o Senhor depois pega Ananias e fala: Ananias, vai lá na rua direita, porque o meu servo Saulo está orando. E vai lá. E Ananias olha para Jesus e fala, para Deus, e fala: joio? Eu sei que ela é joio. Eu sei que ele mata os cristãos. Para lá não. Para ali eu não vou não. Falar para Saulo, aquele que mata, aquele homem piedoso. Vou não, é joio. Muitas vezes nós fazemos isso. E aí Deus olha para ele e fala: Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, vai e faça a minha vontade. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as pessoas e nós julgamos e nós não fazemos nada. Aleluias, aleluias. Só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluias. Como não falar também de Ana? Ana com Penina. Ana não pôde engravidar. E ano após ano, Penina enchia-se de filhos. E Ana sem poder ter filhos. E Penina ainda desfazia, zombava. E fala que Ana só chorava. E aqui a gente não vê falando que Ana orou ao Senhor para matar Penina. Que Ana orou ao Senhor para tirar Penina dali. Mas que nós viemos orar ao Senhor: mude essa situação. Me dê um coração segundo o teu, para que eu venha alcançar aqueles que têm me perseguido. O que foi que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário? Aqueles dois malfeitores, uma à direita, uma à esquerda. Um vira para o Senhor Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, nos salve. Desce dessa cruz e também nós. Salva a ti e a nós mesmos. E o outro ladrão fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o que é que o Senhor Jesus faz. E a Bíblia fala: se nós formos os seguidores de Cristo, nós vamos fazer o que Ele fez. Nós fazemos isso. Aquele que tem nos amaldiçoado até, zombado, aquele que tem feito de tudo para passar-nos uma rasteira. Será que nós temos orado por essas pessoas? Será que nós temos falado: Senhor, me dá forças para suportar? Senhor, aumenta a minha fé. O fardo está pesado sim, Senhor. Naquele trabalho as coisas não estão fáceis, Senhor.
Mas eu te peço, aumenta a minha fé, para que eu venha permanecer, para que eu venha dar bom testemunho. Romanos 5,3. Gloriamos nas tribulações, porque as tribulações, fala que ela produz paciência. A paciência também é um fruto, que vem trazendo também um domínio próprio, que vem trazendo equilíbrio. Se você utilizar a paciência, você vai estar pronto para ouvir, você vai estar tardio para se irar, quando uma pessoa que você olha e você fala assim, aquele camarada é intragável, lá vem. Senhor, me dá paciência. Me dá paciência com fulano, já vai pedindo paciência. Porque isso é um fruto do Espírito. Tardio para se irar. Com qualquer coisa eu não vou explodir. Porque isso é um fruto do Espírito, mansidão. Lembra do trigo? Lembra do trigo? A semente, a boa semente, cair na terra fértil. E nós temos que ser isso. Aleluias. Alegre na esperança. Quem não está com esperança hoje? Todos aqui estão com esperança, então eu estou. Eu estou esperançosa. Dias melhores virão. Aleluias. Precisamos orar mais ao Senhor, para que o Senhor venha invadir os 4 cantos deste Brasil. Como eu estava orando hoje, eu pedi, Senhor, invada os 4 cantos do Brasil. Não só foi eu, sei que tinha muitas pessoas crentes hoje orando e falando isso. Invada os 4 cantos do Brasil, nos corações indecisos. Invada a espiritura charamando e faça a obra como só tu, Senhor, pode fazer. Aleluias. Paciente na tribulação, perseverante na oração. Não é orar hoje, amanhã esquecer e depois voltar de novo, quando acorda as coisas apertarem, não. É ter perseverante, vigilante em todo o tempo, sóbrio, honesto, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, que governe bem a tua própria casa, que traga os seus filhos também em sujeição dentro da tua própria casa. Isso, irmãos, provém de ter fruto do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, temperança. Temos que pedir ao Senhor. Às vezes nós queremos ter dom de profecia, dom de cura, dom disso, de revelação, mas o maior dom é o amor. Que ainda se eu falasse línguas dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como um latão, tinindo ao vento. E é necessário a gente ter amor, principalmente pelas almas. E por todas essas coisas, é necessário paciências. 40 a 43, Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Senhor Jesus, Ele vem buscar a tua igreja. E aqueles que não prestam para nada, aquele que vai ser considerado joio tanto no mundo como os que estão dentro da igreja, muitas vezes tendo uma capa de crente, usando máscara de crente. E está na hora, irmãos, de livrar-nos das máscaras que nos impedem que esses frutos venham agir no mundo que nós estamos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. É a palavra do Senhor que está falando, a céu e a inferno. É necessário, o Senhor está voltando. Olha para os sinais que está acontecendo. Olha para os sinais. Filho contra pai, pai contra filho. Fala que assim como foi nos dias de Noé, que será também na vinda do Filho do Homem. Nem eu, nem você sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia que ele vai vir. E o que nos cabe é estar igual às virgens prudentes, prontos, com reserva, preparado.
42 fala, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, para quem não está preparado, para quem está vivendo uma vida dissoluta, para quem está vivendo uma vida de qualquer jeito. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos resplandecerão como o sol. Você já imaginou o meio-dia que você olha que o sol está bem quente, você consegue afirmar sua visão no sol? Fala que assim serão os justos. Os justos resplandecerão, aleluia, como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que você saia daqui nessa noite com essa reflexão. O que o Senhor tem colocado para mim fazer. Às vezes o Senhor tem um joio no meu meio, mas não cabe a mim, não cabe à pastora arrancar. Mas cabe muitas vezes o Senhor fazer isso. Muitas vezes Ele não vai fazer agora, mas vai ser na consumação do século. E nós temos que pedir ao Senhor que nós possamos viver em paz. Buscar a paz com todo e a santificação. Sem a santificação, nós não veremos o Senhor. Se tu não é fruto, se tu não tem frutos dignos de arrependimento, não adianta tu entrar por essas portas todo dia. Não adianta tu ter uma capa de crente. Não adianta tu fazer até uma cara de crente. Um aleluia de crente. Um glória a Deus de crente. Se você não estiver preparado, fala que será lançado no forno, onde haverá pranto, onde haverá ranger de dente. E é necessário, irmãos, o tempo que a gente está vivendo. O mundo está fedendo, assim como Sodoma e Gomorra. Hoje o que nós temos visto no mundo é isso. O mundo não é mais prazeroso. O mundo para aqueles que servem o Senhor Jesus, porque fala que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Ele não é prazeroso. Se nós estamos com os nossos olhos fitos na eternidade, nós não o achamos prazeroso, porque o mundo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, e eu convido a irmã Marislândia e a missionária também, Janine, as duas missionárias para me ajudar na ceia. E eu gostaria de abrir o louvor no 15:47, que fala: o rei está voltando. Aleluias. E os que vão cear, que possa vir até aqui à frente.